Na Band FM, quem ama não esquece. Amor proibido. Será que é certo as pessoas julgarem e proibirem um sentimento tão especial como esse? De nascer, de crescer? Essa dúvida me acompanhou durante muitos anos. Eu venho de uma família grande, muitos tios, irmãos, vários primos, e todos extremamente católicos. Para os meus pais, ir à missa aos domingos era compromisso obrigatório mesmo. E sempre depois da missa, a gente ia para a casa de uma tia minha para almoçarmos todos juntos. A macarronada de domingo em família também era uma tradição. E eu adorava, porque essa era a chance que eu tinha para ficar conversando com a Sandra, minha prima. Eu gostava de bater papo com ela, porque a gente falava sobre tudo, sabe? Trabalho, futuro, experiências profissionais e até sobre a nossa vida amorosa. Assunto era o que mais a gente tinha. E quanto mais tempo eu ficava ao lado da Sandra, mais eu gostava de ficar. Na hora de ir embora, eu tinha até dificuldade para me despedir dela. Porque na verdade eu não queria ir. A minha vontade era sempre de ficar mais um pouquinho perto dela. Eu ficava contando as horas pro domingo seguinte chegar, só para ver a Sandra outra vez. Fui percebendo que ela também sentia a minha falta e que gostava da minha presença. Mesmo quando a gente ficava sem pronunciar uma palavra, o silêncio que nos envolvia e o olhar que a gente trocava já dizia tudo. Estávamos apaixonados. Descobrir essa paixão foi maravilhoso e assustador ao mesmo tempo. Porque a Sandra era minha prima de primeiro grau. E católicas, do jeito que eram as nossas famílias, jamais iriam nos apoiar. Para evitar confusão, a Sandra e eu fizemos um trato. A gente se propôs a esquecer esse sentimento. Assim seria melhor para todo mundo. Mas toda vez que eu chegava perto da Sandra, eu sentia uma vontade enorme de abraçá-la, de fazer um carinho nos cabelos dela. Ficava olhando para a boca dela, só imaginando como seria o beijo da Sandra. E essa vontade só crescia. Era só chegar perto da Sandra para eu sentir o calor daquela paixão me consumindo. Até que num desses domingos, enquanto a minha mãe e a mãe da Sandra estavam na cozinha preparando o almoço, nós descemos para a garagem da casa dela. E lá, atrás do carro do meu tio, nos beijamos pela primeira vez. Finalmente eu descobri qual era o gosto do beijo da Sandra. Foi gostoso demais. Eu adorei. E ela também. Daniel, há muito tempo estava com vontade de fazer isso. Eu também, você sabe disso, né, Sandra? Mas o problema é que a gente não pode. Isso é proibido, nós somos primos. Se os nossos pais souberem, eles matam a gente. Vamos parar por aqui, né? A gente bem que tentou ficar só nesse beijo, mas não conseguimos. E passamos a nos encontrar às escondidas. E de vez em quando eu esperava os pais da Sandra saírem para o trabalho e aparecia lá na casa dela. A Sandra até deixava o portão aberto, só para que eu entrasse o mais depressa possível, evitando assim que algum vizinho me visse e fosse contar para os meus tios. E assim, sozinhos na casa da Sandra, a gente ficava namorando no sofá e o clima entre nós ficava cada vez mais quente. Mas a gente ficava só nos beijos e abraços mesmo. Até que numa dessas vezes em que eu visitei a Sandra, assim que eu cheguei, vi que ela estava lavando louça. Fui até a cozinha, dei um abraço, um beijinho discreto nela e fiquei em pé, parado, encostado no batente da porta, só admirando a beleza da Sandra. Até lavando louça ela era bonita. Fiquei brincando com ela, falando umas gracinhas, provocando, e de repente a Sandra tirou o sabão das mãos, fechou a torneira, tirou o avental
jogou em cima da mesa e veio na minha direção. E nesse dia, no tapete da sala da casa dela, aconteceu o que mais a gente queria. Nos amamos. Foi tão maravilhoso que eu nem consigo descrever a sensação que eu tive. Só posso dizer que eu nunca tinha sentido algo parecido. Foi demais. Voltei para casa com o cheiro da Sandra no meu corpo. E quando eu fechava os olhos, eu me lembrava de tudo o que tinha acontecido. E me lembrava também que a moça que estava mexendo comigo daquele jeito era minha prima. Isso me deixava atordoado, porque eu sabia que por causa disso, essa nossa história não duraria muito tempo. Mas mesmo assim, continuamos tendo os nossos encontros às escondidas. E isso até a Sandra me dar uma notícia que causou um verdadeiro terremoto em nossas vidas. Daniel, eu tô apavorada. Por que, Sandra? O que aconteceu? Aconteceu o que não podia acontecer. Como assim? O que não podia acontecer? Do que você tá falando? Já faz alguns dias que eu tô sentindo umas náuseas, uns enjoos. Eu fiz o teste da farmácia e o resultado foi positivo. Eu estou grávida. Sandra, isso não podia ter acontecido. Então, eu te falei. Mas agora a gente vai ter de assumir. A gente precisa contar para as nossas famílias. Peraí, Sandra. Assumir? Eu não vou assumir nada não, Sandra. Eu não tenho coragem para enfrentar todo mundo. Você tá doida? Você tá querendo me dizer que vai me abandonar e me deixar sozinha nessa, é isso? Era isso que eu tava querendo dizer. E foi isso que eu fiz. Simplesmente larguei a Sandra e fiquei acompanhando tudo de longe. Quer dizer, mais ou menos de longe, né? Porque assim que os meus tios, pais da Sandra, souberam, foram lá em casa tirar satisfação comigo e com os meus pais. O pai dela quase me matou. E eu fiquei sabendo que ele até bateu na Sandra. Os meus pais não queriam me ver nem pintado de ouro. E a união da nossa família, por causa disso, acabou se rompendo. Meus pais se afastaram dos pais da Sandra. E eu também me afastei. A gente foi só se reencontrar quando a Manuela, filha da Sandra, quer dizer, quando a nossa filha nasceu. Nos encontramos no cartório porque os meus pais me obrigaram a registrar a criança. A partir daí, a Sandra seguiu a vida dela e eu segui a minha. Conheci outras moças, namorei bastante, cheguei até a me casar. Até hoje eu não sei se eu me casei porque tinha me apaixonado pela minha esposa ou se eu tinha feito isso para fugir das minhas obrigações, das minhas responsabilidades com a Sandra. Só sei que mesmo casado com outra pessoa, eu não conseguia me esquecer dela. Até sonhava com a Sandra. Afinal, ela tinha sido o meu primeiro e verdadeiro amor. E desse amor nasceu uma criança. Por mais que eu tivesse casado com outra pessoa, romper esse vínculo com a Sandra seria impossível. Mas viver ao lado dela também. Nosso amor era proibido. Nós éramos primos. Durante 10 anos eu vivi nessa situação. Casado com uma, pensando em outra. Por várias vezes eu pensei em me separar. Aí acabava desistindo. Mas o meu passado continuava assombrando a minha cabeça. Eu não conseguia me esquecer da Sandra. E se eu não conseguia esquecer, era porque eu ainda a amava. Depois de passar muitas noites em claro, eu realmente decidi que iria me separar. Não dava mais para continuar dormindo ao lado de uma mulher, tendo outra nos pensamentos. Me separei e assim que a papelada toda saiu, quando eu estava legalmente separado, procurei a Sandra para pedir desculpas e para tentar recomeçar a nossa história. Você não acha que está pedindo desculpa tarde demais, hein, Daniel? A nossa filha já está com 10 anos. 10 anos. O que eu acho mesmo, Sandra, é que nunca é tarde para se arrepender. Porque sempre é tempo de recomeçar. Você tá sozinha, Sandra. E agora, eu também, eu tô livre. E o mais importante de tudo, eu te amo. Sabe o que eu queria?
Eu queria ter forças para dizer o contrário e te falar que eu não te amo. Mas a verdade é que eu te amo mais que tudo nessa vida. Nesses 10 anos, eu não deixei de pensar em você um dia sequer. E isso que você tá me falando é um sim, Sandra? Você tá disposta a enfrentar tudo e todos e recomeçar nossa história? Sim, eu estou. Não foi fácil. Enfrentar minha família, a família da Sandra, e fazer com que a Manu, a nossa filha, se adaptasse a essa nossa vida, realmente não foi fácil. Afinal, com 10 anos, ela já estava acostumada a conviver sem o pai. Mas com muita paciência e perseverança, enfrentamos todas as barreiras e aos poucos tudo foi se resolvendo. A minha convivência com a nossa filha, hoje, é maravilhosa. Eu me esforço ao máximo para recuperar o tempo em que eu fiquei distante dela. E tento ser um super pai. Eu acho que tenho conseguido, viu? Já as nossas famílias se acalmaram um pouco, mas não aceitam muito bem essa nossa união. Claro que eu queria que fosse diferente, mas no fundo eu entendo. A Sandra e eu somos primos e as nossas famílias são extremamente religiosas. Eu respeito e até admiro isso. Mas para mim o que importa é que hoje eu vivo ao lado da mulher que eu amo, independente ou não da aprovação das pessoas. E através dessa minha experiência, eu aprendi que proibido é a gente deixar nossa felicidade escapar. Hoje eu sou feliz. E dessa minha felicidade, eu não abro mão.